Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Uma satisfação estar com o Alberto Campos, que é CIO e CEO do Serasa Nexperia, o Paulo Marcelo, CEO da Solutos, com quem já conversamos, estamos gravando alguns vídeos, contando histórias. Obrigado por a gente ter essa oportunidade, é muito bacana poder contar essas histórias, principalmente cases de sucesso entre integração de empresas tão importantes. Alberto, você pode dar um alô para a gente? Te agradeço aí a gente poder ter essa conversa. Bom, Xandó, o prazer é meu, ter aqui uma oportunidade da gente trocar algumas ideias, colaborar, ver o que as empresas estão fazendo e também contar um pouco do que a Serasa tem feito aí ao longo desses últimos dias. De novo, é um prazer estar com você e com o Paulo aqui. Maravilha. Paulo, bom estar com você mais uma vez, hein? Papo fácil toda hora, isso é muito bom. Muito bom sim, Xandó, e melhor ainda estar com o Alberto Campos, que é um profissional excelente, com muita experiência e aprendo todo dia com ele, grande parceiro. Maravilha. Alberto, para a gente começar, eu vou pedir para você fazer uma contextualização, né, da Serasa Experian, uma empresa de grande nome, muito conhecida, mas brevemente, vamos fazer um resgate. Conta um pouquinho da Serasa para a gente, por favor. Ok. Bom, Paulo, a Serasa é uma empresa de 50 anos de idade, né? Nasceu aqui no Brasil e 8, 9 anos atrás a gente foi adquirido aí pela Experian, que é o maior birô de crédito mundial. Nós somos conhecidos como uma empresa no segmento financeiro de concessão de informações para crédito e recentemente, eu te diria aí nos últimos 4, 5 anos, a gente tem passado por uma transformação de negócio. Como a gente tem um alto volume de dados, a gente está servindo os nossos clientes não apenas com modelos de crédito, mas outros modelos de informações, outros modelos analíticos que combinam informações de crédito, informações financeiras, mas outras informações que são muito relevantes para as empresas e para as pessoas conduzirem seus negócios e atingirem seus objetivos. Eu resumiria que a gente está passando por uma transformação de um birô de crédito para uma empresa de análise de dados, de novas oportunidades de plataforma para que os nossos clientes consigam escalar seus negócios. Comentei com você, eu estive recentemente na Serasa conversando sobre cadastro positivo, que é um projeto também muito importante e imagino que tecnicamente desafiador, né? Bastante, Xandó, bastante, né? O Brasil está passando por um momento que eu acho que é um momento muito importante para o Brasil e para os brasileiros, né? Anteriormente, a gente só tinha análise de crédito através do que a gente chamava de dados negativos. As pessoas recebiam um score pelo que ela fazia de errado. E hoje, a gente tem cadastro positivo, que é avaliar a pessoa pelo que ela tem de bom e ancorar o score nessa relação de longo prazo, que normalmente é positiva. O Brasil também lançou a LGPD, que traz para o cidadão brasileiro uma maior confiança de que os seus dados vão ser respeitados, vão ser utilizados somente se ele fizer essa concessão. E também a gente tem o Open Bank, né, que é a oportunidade de a gente massificar para o brasileiro o acesso a banco, o acesso a crédito, o que pode trazer aí para a gente no futuro, né, uma condição de crédito e um aumento de PIB maior. Eu diria que a gente está passando aí por uma modernização e uma abertura muito grande para a gente incluir mais pessoas, mais oportunidade aí para o brasileiro e para o Brasil alcançar seus objetivos. Puxa vida, Paulo, então agora você precisa me contar como é trabalhar em conjunto com uma empresa com esses projetos aí desafiadores, como a gente está falando, como que funciona essa parceria com vocês, entre vocês? Um desafio fantástico, Xandão, porque é uma empresa madura, 50 anos, mas é uma empresa que se tornou jovem, extremamente inovadora, com um reposicionamento de mercado fantástico, e introduziu o conceito de que o ágil, né, associado ao business, né, a gente contribuir com a Serasa no lançamento de produtos, na lógica de que esse mercado é um mercado extremamente orientado ao conhecimento, seja das empresas ou seja dos consumidores, nos estimula e nos desafia no modelo contínuo de renovação e de entrega de valor
muito, muito integrado com os times do Alberto, sejam eles de tecnologia ou de negócio. Seria interessante, Alberto, você contar um pouco para a gente a natureza desses projetos que vocês trabalham em conjunto, assim, grosso modo, descrever alguns, assim, só para a gente ter um pouco mais no concreto, né? Qual é o tipo de trabalho que vocês estão fazendo? Tem uma gama de projetos, eu diria até bastante distintos, né? Mas para citar alguns, aí o time da Solutis, do Paulo, tem nos ajudado muito numa replataforma de saída de mainframe e uma migração para plataforma aberta, com alto volume de dados, né? Com uma componentização muito grande, com APIs. É um dos projetos que nós tocamos com eles. Tem projetos novos, lançamento de novos produtos, tanto para pequena e média empresa, né? Alguns outros produtos que já estão mais consolidados no mercado, mas que precisam de ter um rejuvenescimento desses produtos, então ele também nos ajuda. Mas acho que tem uma questão que o Paulo falou aqui que é crucial para a gente, né? Eles conseguiram trazer uma abordagem de trabalhar o modelo ágil com squads integradas. Então, isso traz para a gente um conforto de ter, a partir do cliente, suas necessidades, um alinhamento com as unidades de negócio e um desenvolvimento mais ágil, mais focado, muito na entrega de valor constante para o nosso cliente. Então, citei alguns dos projetos aí, mas eu te diria que tem mais uma gama aí de outros que a gente está conduzindo juntamente com ele. Não, e existe uma necessidade de conhecimento multidisciplinar, porque você me contava, desses projetos, a natureza é você aliviar a carga de plataforma alta, de mainframe, trazer para plataformas talvez mais modernas. Então isso exige equipes muito preparadas para trabalhar nesse ambiente heterogêneo, né? Seria legal os dois comentarem sobre esse projeto, e até eu tenho um certo carinho por esse tipo de projeto, que os meus cabelos brancos aqui não me deixam me negar. Eu já trabalhei com isso lá na época das redes novel, então enfim, eu tenho aí um pequeno histórico ancião com esse tipo de projeto. Então, pedi para vocês contarem um pouquinho sobre esse projeto em particular. O Alberto desafiava a nós, né, Solutis e os demais parceiros. O Alberto é um time, tem um conjunto de profissionais de muita competência, o time de Alberto é de alto nível, e também outros parceiros, porque claramente o ecossistema para atender a Serasa é muito rico, né? E a gente tem que ter essa capacidade de atender a partir de um conhecimento, obviamente, sólido, dessa questão de mainframe, da questão de gestão integrada de dados e de operar, né, ambientes distintos, sejam eles no mainframe, sejam eles em plataforma baixa ou em nuvem. Olha que o mundo digital, ele na ponta final, simplificar a vida das pessoas, mas o ambiente se tornou um ambiente extremamente desafiante para a gestão e para a integração de processos e dados. Então, a ideia de você ter pessoas com experiência vinda já das arquiteturas clássicas e, ao mesmo tempo, trazer um time jovem com uma pegada de desenvolvimento. A gente chama hoje dos devs, dos coders, dos testers, né? Nomes bonitos que são remaking de termos antigos, mas essa integração de times experientes com orientação ao negócio e um time orientado também ao desenvolvimento. E, ao final do dia, com cerimônias e rituais que são muito mais pegadas, né? As dailies, as reuniões de retrospectiva, a visão do ágil, não só pela entrega final, mas pela jornada que se descreve. Isso é muito importante. Junto com isso, a importância da construção de um conjunto de conectores, APIs, microserviços, para garantir que esses mundos se falem. É o que o Alberto colocou bem, o Open Banking aí, e o LGPD agora, para desafiar ainda mais a nossa relação. E eu completaria uma coisa que é muito importante do que o Paulo falou, além da complexidade do ambiente, plataforma alta, plataforma baixa, todos os conectores, existe uma questão que a LGPD traz, que é a segurança da informação, né? O mundo hoje digital, ele traz alguns riscos que a gente não estava acostumado. É como você abrir a porta da sua casa para que todas as pessoas possam entrar. É isso que acontece com esse mundo de conexão e de integração. Então, ter LGPD para todo o mercado brasileiro é muito bom. Acho que
a gente preserva um ativo de valor da pessoa e aumenta muito a responsabilidade de nós, como provedores de solução, atingir as regras, as normas e tratar o dado com todo o cuidado, com toda a segurança que ele tem que ter. Então, eu só adicionaria aí para o Paulo que nessa complexidade, além da complexidade de toda a tecnologia, tem uma questão de cyber, tem uma questão de segurança, eu te diria até de reputação, que ela é extremamente importante para a gente manter, né? Então, felizmente, o Brasil hoje está caminhando para leis que preservam dados das pessoas, e a gente, né, Solutis, Serasa, todos nós temos que implantar isso e garantir isso mais do que tudo, né? Acho que isso aí é um tempero mais salgado, né, Paulo? Se a gente pode dizer. Absolutamente de acordo, Alberto. E para que ele fique salgado no ponto certo, né, não passe do ponto do sal, é uma questão também que você está desafiado há alguns anos, que você está nessa transformação aí junto à Serasa, e você me dizia que é a transformação cultural, né, olhando na perspectiva de que você trabalha com uma empresa que sempre foi bem sucedida no mercado e que, ao mesmo tempo, se abriu ainda mais para a relação com os agentes de mercado, os bancos, o varejo, em geral, todas as indústrias, e você tem um processo também um desafio de conduzir como líder esse processo de transformação do modelo mental, o mindset do teu time, do time de negócio, da Serasa, para que essas coisas façam sentido na relação com o mercado, sejam de fato genuínas. Então, o mindset, a cultura da Serasa também está em transformação, né? Me parece. Exatamente. Eu queria perguntar para vocês, não tem como fugir desse assunto, porque sempre vai ser lembrado, como foi para ambos esse momento, né, de pandemia, de trabalho remoto, todo esse movimento que aconteceu, decréscimo de atividade, não sei se reaqueceu, enfim, comentar um pouquinho sobre esse momento, tanto na empresa em si, quanto até na parceria entre vocês. Vou começar pelo Alberto. Bom, acho que para todo mundo, né, um novo cenário, uma nova descoberta, e hoje, depois que passou, a gente consegue aí fazer uma leitura, né? Mas só voltando aí um pouco, alguns meses atrás, era muito difícil um cenário incerto, como ainda parte do cenário sem a vacina continua incerto, né? A gente viu 3 fases bem distintas, né? A primeira fase, a necessidade de um estudo do ambiente, né? De tentar entender qual que era a dimensão da crise e, consequentemente, preservar o caixa, né? Então, um momento aí da gente esperar para ver quais investimentos e aonde investir de maneira assertiva, né? Uma segunda fase, que foi uma fase de testar hipóteses, e aí é muito legal a gente falar de modelo ágil, porque o modelo ágil ele testa hipótese de uma maneira muito pequena, verifica se ela é viável com o próprio cliente e depois escala rapidamente. Então, eu diria que essa segunda fase foi muito importante. E uma terceira fase, que já completando o que você está falando, a gente está vendo o crescimento muito grande de algumas atividades. Não são todas, mas algumas estão numa curva exponencial, e eu diria principalmente o modelo digital. E daí, né, uma feliz escolha, e eu acho que muito devido à competência do Paulo e do seu time, eles, antes da pandemia, no pré-pandemia, eles já trabalhavam com modelos descentralizados, né? Ele tem uma fábrica avançada em Salvador, então, quando a gente começou a escalar os projetos e precisávamos trabalhar nesse modelo remoto, nada melhor do que ir atrás de alguém que já conhecia esse modelo. Modelo de trabalho à distância, né, sem perder a qualidade. E assim, aí ele passar para o Paulo, né, eu não sei se ele já sabia da pandemia, mas eu vou te falar que uma das empresas que já estava pronta para enfrentar isso, para crescer, foi a Solutis, e a gente aumentou o nosso trabalho, e eles estão nos ajudando a entregar aí essa escala que a gente necessita e que o mercado necessita. Um pouco disso mesmo, Alberto, não de que antecipasse a pandemia, porque ninguém nesse mundo conseguiria imaginar, fazendo aqui a brincadeira, mas a gente já antevia uma coisa ao certo, que é o modelo de gestão de pessoas e de produzir, fazer desenvolvimento, gerar entregas, né, resultados por meio de tecnologia, é um desafio por meio de pessoas, né, a gente sabe disso. E aqui em São Paulo, nós que sabemos que é um grande centro, o desafio de mobilizar profissionais e mantê-los atendendo os nossos clientes não é suficiente. Aliás, eu diria que no Brasil inteiro a gente tem uma demanda por tecnologia e uma oferta de recursos que
não está equilibrada ainda. Então, nosso desafio é não só trabalhar na ponta da formação de pessoas, mas fazer com que essas pessoas estejam a serviço dos nossos clientes, onde quer que eles estejam, e onde quer que as pessoas estejam. Então, o conceito remoto de trabalho com a metodologia ágil foi uma escolha estratégica da Soluts, até por acreditar que esse mercado cada vez mais exigente e com entregas mais curtas, como você bem descreveu, não pode depender dos recursos todos alocados fisicamente no mesmo grande centro que é São Paulo. Então, a criação de centros alternativos de desenvolvimento, você citou o nosso caso do nosso estúdio em Salvador, a gente também fomenta hoje o conceito do home office, né, do desenvolvimento, e aí a pandemia, nesse aspecto, o lado positivo, veio a contribuir, porque estressou, né, fez o teste de estresse do modelo, onde eu possa ter vários pontos de devs, e hoje atuando em cidades que a gente jamais imaginou ter. Então, cidades assim do interior do Nordeste, capitais como Recife, capitais como Goiânia, no interior de São Paulo, no Sul, pessoas que estão, eventualmente, hoje conosco na Soluts, e não sequer nunca pisaram o pé no escritório, efetivamente, da Soluts. Então, a escala, efetivamente, se deu por meio da convicção de que a gente tem gente muito boa e competente no Brasil inteiro, que precisa ter oportunidade, porque demanda existe. Muito bom. Bom, o nosso tempo voou, né? Já foi. Pois é, quando a conversa é boa, o tempo voa. Mas a gente não pode deixar de encerrar essa conversa, o Alberto e o Paulo, deixando uma mensagem aí para quem está nos vendo, as empresas que estão galgando esse desafio da transformação digital, da sua própria transformação, da sua reinvenção, enfim. Então, Alberto, o que você diria para alguém que está nessa jornada que você já está e já está talvez alguns passos na frente, enfim. Vamos encerrar com essa mensagem aí e você poder dar essa visão para a gente. Bom, Xandó, pensando aqui, eu acho que eu colocaria 3 coisas, né? Primeiro, o consumidor e seus novos hábitos no centro de tudo, né? Ouvir bem, entender esse mercado é extremamente importante. E daí, a similaridade com o modelo ágil, eu acho que tem tudo a ver nesse novo cenário que a gente tem. Segunda coisa sonha grande, começa pequeno e cresce rápido, né? Corrigindo seus erros, entendendo suas falhas, sempre do lado do cliente. E o terceiro, até para aproveitar a nossa conversa aqui, tenha bons parceiros, tenha bons ecossistemas, porque mais do que nunca a gente sabe que o mundo futuro é de colaboração, o mundo futuro é de troca de conhecimento. Acho que a pandemia veio mostrar isso, né? Nós, como seres humanos, nós temos muito que evoluir na colaboração. As empresas podem colaborar mais, os governos podem colaborar mais, e os seres humanos devem colaborar mais. Acho que fica aí uma questão não só para as empresas, para nós como seres humanos, deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, um mundo melhor, com uma pandemia menos crítica, que talvez tenha sido uma boa oportunidade para a gente parar e repensar. O que eu falei aí na segunda parte, né? Ser humano e o mundo passou por uma pandemia. Vamos fazer lessons learned disso? O que a gente pode fazer diferente e que mundo que a gente vai deixar aí para os nossos filhos e netos. E, de novo, muito obrigado pela oportunidade. Paulo? Meu querido Alberto, depois de uma mensagem tão bonita, fica até difícil a gente conseguir complementar, mas esse tema da colaboração e das relações humanas, para mim, também é a grande essência e aprendizado desse momento que vivenciamos num ano tão desafiante. E sem dúvida, né, ter, por meio de pessoas e usando tecnologia, melhorar a vida da sociedade, das empresas, é um legado fantástico. E a gente, hoje, mais próximo de nossas famílias, né, e mais próximo da realidade onde o cliente que é muitas vezes um de nós, né, e a gente é simultaneamente provedor de tecnologia, de serviços, e ao mesmo tempo é consumidor, a gente entender, né, ter empatia, que é uma palavra da moda, e muita resiliência, entendendo que é preservar a saúde das pessoas e, ao mesmo tempo, fazer essas pessoas, nós todos, nos movermos por um propósito que seja genuíno, seja tão bacana como a descrição do Alberto, sem dúvida. E o mundo da colaboração também como um fator fundamental, reforçando aí a palavra do Alberto, e a gente está bem presente nessa relação com as startups, fintechs, o ecossistema como um todo. Muito obrigado também pela oportunidade, Alberto, e o prazerzão de estar batendo esse papo contigo.
Puxa vida. É muito bom ver esse tipo de conversa, essa troca, né? Esse testemunho. Né? Eu vou colocar no canto superior da tela aqui atalho para outras conversas, até que eu já tive com a Solute. Espero ter oportunidade de efetivamente gravar lá na Serasa. Já estive lá, ia gravar, não gravei, né? Com você, enfim. Mas de toda maneira, muito obrigado a vocês por essa oportunidade de contar essas histórias e vamos voltar a falar mais no futuro. Se Deus quiser, em torno de uma mesa, com um cafezinho, a gente vai voltar a gravar presencialmente. É isso aí? Um café e pão de queijo, né, Alberto? Pão de queijo aqui da região das Minas, pode ter certeza. Compromisso nosso. Maravilha. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Paulo Marcelo, CEO da Solutes, e o Alberto Campos, CIO e COO da Serasa Experian. Muito obrigado, permaneçam seguros e até a nossa próxima conversa. Até lá. Até, abração.